Classificação indicativa. Não recomendado para menores de 12 anos. No ano 2000, o mundo estava obcecado com o futuro, e o PlayStation 2 era a porta de entrada para ele. Enquanto todos olhavam para os simuladores realistas, um jogo decidiu que correr deveria ser uma forma de arte. Este foi o meu primeiro jogo de corrida. O jogo que me ensinou que corrida não era apenas uma modalidade, era um estilo de vida. Mas a pergunta que ninguém sabe responder é: como uma obra de arte visual dessas, que humilhava a concorrência no lançamento, acabou esquecida pelo tempo? Hoje eu vou te mostrar um tesouro perdido no PlayStation 2 e por que você precisa sentir essa velocidade mais uma vez. Bem-vindo a Ridge Racer 5. The city is yours. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar um aviso aqui que este vídeo é um review misturado com um documentário. Uma mistura de estilos de vídeo dos canais do Rick, Gemma Please e Colônia Contra-Ataca, onde teremos partes opinativas, partes técnicas e piadocas durante todo o vídeo. Tudo junto e misturado. Então, bora lá! PlayStation 2 Ridge Racer 5. Mas antes de falar diretamente do jogo, vamos voltar um pouquinho no tempo, mais especificamente em 1993. Em 1993 era lançado pela Namco, inicialmente para arcades e depois ganhando uma versão para PlayStation 1, Ridge Racer. A franquia de jogos Ridge Racer era bastante conhecida e lembrada por seguir um caminho diferente. Enquanto vários jogos estavam indo para um lado mais simulador e menos arcade, a franquia Ridge Racer tentou misturar o realismo dos gráficos com a jogabilidade arcade, focada principalmente no drift ou derrapada. A série foi muito bem recebida pelo público no PlayStation 1, tendo lançado um total de 4 jogos: Ridge Racer de 1993, Ridge Racer Evolution de 1995, Rage Racer de 1996 e Ridge Racer Type 4 de 1998. Legal, né? Só jogo velho. Porém, tudo isso mudaria no dia 4 de março de 2000, com o lançamento do maior console de todos os tempos, o PlayStation 2. Ridge Racer 5 foi lançado no mesmo dia que o PlayStation 2 como título de lançamento, ou seja, era um jogo que mostraria ao público do que aquele console era capaz. Agora sim, vamos falar de Ridge Racer 5. Afastando-se da abordagem de Ridge Racer Type 4, Ridge Racer 5 retornou ao estilo mais simples de corrida, sem modo história e ambientada na cidade fictícia de Ridge City, baseada em circuitos dentro e ao redor da cidade, mudando entre urbano, interior e costeiro. Sua trilha sonora licenciada também retornou ao som mais pesado, incluindo a participação de Boom Boom Selets, uma banda japonesa que toca o tema principal desse jogo.
O jogo também introduziu uma nova mascote, a rainha das corridas Aifukami, substituindo Reiko Nakazaki, antiga garota propaganda, ou como eu gosto de falar, gostosa propaganda. Em Ridge Racer 5, o jogador é um piloto de corrida iniciante que participa de eventos em Ridge City, com uma variedade de carros fictícios. Este jogo apresenta novas 5 fabricantes fictícias de veículos: Kamata, Denver, Rivalta, Himmel e Soldata. Mas a minha favorita é a Rivalta. Os carros dessa marca são maravilhosos, principalmente o Mercúrio. Todos os carros do jogo são fictícios, ou seja, não existem na vida real. Alguns desses carros têm inspirações, mas nenhum 100% é parecido. Essas 5 fabricantes que aparecem no jogo também são de regiões do mundo extremamente diferentes. A Kamata é do Japão, a Denver é dos Estados Unidos, o Rivalta é da Itália, o Himmel é da Alemanha e o Soldata é da Itália/França. O meu carro favorito é o Rivalta Mercúrio, e ele é muito estiloso. Este carro, ele é único, ele parece ser uma combinação de uma Ferrari com algum carro esportivo dos anos 90. Pena que ele nunca mais apareceu em nenhum outro jogo da franquia. Além disso, esse carro está presente na capa do jogo em todas as versões, inclusive na versão japonesa original desse jogo, que por um acaso é a que eu tenho. Então vamos falar um pouquinho da capa do jogo. A capa do jogo é bem estilosa e passa a vibe do começo dos anos 2000, com uma fonte extremamente chamativa e nada minimalista, destacando de forma bem explícita o Rivalta Mercúrio juntamente com a Aifukima. Essa é uma típica capa de jogos dos anos 2000, cheia de energia, personalidade e imagens chamativas. E obviamente nada minimalista. Design flat é a minha bunda. O jogo também vem com um manual de instruções com muitas curiosidades sobre o jogo e dicas, e também vem com informações sobre a própria Fukima, a gostosa do jogo. Resumidamente, o manual do jogo tem algumas informações extras, mas nada que você não vai encontrar dentro do jogo jogando normalmente. O manual do jogo explica mais sobre o universo do game do que dicas de pilotagem e gameplay. As corridas são divididas em diferentes formatos. O modo principal é o Grand Prix, uma série de campeonatos estruturada onde o jogador compete contra 14 rivais em 3 voltas em cada pista, incluindo percursos invertidos. Ou seja, ao invés de você ir pra frente, você vai pra trás. Legal, né? Também temos o modo Time Attack, onde você pode tentar fazer o melhor tempo em alguma determinada pista. Outro modo disponível é o Free Run, um modo onde você escolhe qualquer pista que você tenha desbloqueado durante a sua jogatina, alterando entre versões noturnas e de dia. O modo duelo é uma série de eventos de corrida contra carros especiais, embora tecnicamente não exista um duelo, o modo Battle Royale também está incluído aqui. O 99 Trial é um modo de resistência com uma corrida de 99 voltas em torno de Sun Beach. E o modo Pac-Man é desbloqueado ao percorrer 3.000 km ou 1.500 milhas no jogo. Um grande prêmio em Parque Tal contra o Pac-Man e os outros fantasmas. Até mesmo porque esse jogo é da Namco. Agora que já falamos da capa do jogo, das pistas e dos carros, vamos falar da gameplay em si. Salve. Tá aqui. Original do Play 2. Eu não sei se eu tô enquadrando, tá? Ai, filha da... Ridge Racer 5. Do Play 2 aí, ó. Foi o único jogo da minha vida que eu comprei original. Ou seja, é o único jogo original na minha vida inteira. E sim, eu tô com o cabelo longo. Tá aqui o Play 2. Nossa. Tá aqui o monstro. Detalhe, o meu videogame, o meu PlayStation 2 não tem áudio. Ridge Racer 5. Eu vou pegar o meu carro favorito, que é o Mercúrio.
Incrivelmente o jogo ele é bem fluido, isso é bizarro, tipo, o jogo é extremamente fluido com o PlayStation 2. Jogar, como o meu controle é meio pirata, né, meio Jack Sparrow, porque se eu for ter que fazer uma curva no analógico, ai caralho, eu vou ter que literalmente mexer o analógico inteiro até bater na borda pro jogo começar a virar meu carro. Vocês têm uma noção, ó. Ele nem mexe o carro, tem que botar tudo. Tem que botar tudo pra poder virar. Daí é melhor jogar no direcional mesmo, que daí no direcional dá pra virar bem o carro. Beleza. Oi, controle. Para! Meu Deus. Comecei a perder o controle do carro sozinho. Ó, o helicóptero, tá? Porra. Ah, porra. Pega as emoções do jogo. Fazer o que? Chegamos em quarto lugar. Melhor do que nada, assim. Mantém sempre aqui, ó, a aceleração perto do vermelho, mas não no vermelho, tá ligado? Porque assim o carro larga melhor. Como com uma largada boa faz a diferença. Os caras tudo bem devagar ainda, eu já acelero pra porra já. Vou chegar em quarto lugar da curva. Ai, não deu, bati. Porra, passei uns... sei lá quantos carros que eu passei, vou botar aí na tela. Essa aqui é uma das minhas pistas favoritas. Tanto a primeira e a segunda pista do jogo são minhas pistas favoritas do jogo todo. E como eu era uma criança meio burra quando eu tinha esse jogo quando eu era pequeno, demorou muito tempo pra eu descobrir que se eu ganhasse de fato as corridas, em vez de só ficar brincando, eu desbloqueava carro e pista nova. Ai, bati no NPC, velho. Ai. É que depois de um tempo que você vai jogando esse jogo, você se acostuma com essa borrão desse gráfico todo quadrado. Não bate em mim não, tá maluco? Dá um tiro, saca a arma e atirar dentro do carro. Fazer um drive-by igual no GTA Sandra. Os caras passam atirando. What in fuck's name are you doing? Aê, deu bom. Terminamos em primeiríssimo lugar. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio. Eu consigo fazer um negócio. Oi, toma! Ai, tá me carregando. Mas deu certo, eu fiz um drift. Eu fiz um 360. Se liga no drift. Toma! Drift 360, super necessário. O primeiro lugar tá ali na frente, ali, ó. Vira. Não dá pra virar no ar. Até porque carro não voa, né, porra. Nossa, se eu terminar em primeiro vai ser muito na linha. Vai. Caralho, vai ser na linha. Nossa, eu passei em primeiro. Cara, foi na linha. Ó, então agora sim, ó. Vai dar pra ver, acho que o drift. Já vim tudo torto. Toma! Caralho, foi arrastado. Olha essa vibe, mano, PlayStation 2. Bagulho amarelo, essa cidade, mano. Esse gráfico desse jogo, cara. Tudo muito Play 2, cara. Muito foda isso aqui. Que o carro dele exploda, bate numa mureta, pegue fogo. De tiros e eu tenho as informações com o nosso comandante Hamilton. Aê! Caraca. Só pra ganhar um campeonato foi 50 minutos de gravação, velho. Quase uma hora. E frontal Grand Prix Standard Round 4 regular hoodie, congratulations. É isso, toma. Congratulations. O seu vídeo volta já. Só aqui, na Pato TV. Think you know me.
Este canal ainda não é monetizado. Caso queira apoiar o canal, inscreva-se e acompanhe os vídeos. Este QR Code te leva para a Live Pix para apoiar o canal. Obrigado pela ajuda e bom vídeo. O seu vídeo está de volta! Só aqui, na Pato TV. A gameplay de Ridge Racer 5 começa já na própria abertura do jogo, onde caso você aperte R1 ou L1 durante a abertura, você pode trocar por alguns filtros engraçados. Um detalhe bobo, mas muito legal. Depois de escolhermos o nome da equipe e do piloto, que no caso é a gente, então vamos diretamente para o Grand Prix, sendo o modo carreira e modo principal do jogo. Inicialmente temos apenas um campeonato para jogar, sendo que o jogador pode desbloquear campeonatos extras ao decorrer de suas vitórias. E agora nós podemos escolher o carro. Entre todas as opções, a melhor opção fica com o Harry Walter Mercúrio. Esse carro é bem equilibrado, tanto em questão de aceleração quanto em velocidade final, já que os outros carros ou têm muita aceleração, mas baixa velocidade final, ou tem muita velocidade final, mas pouquíssima aceleração. Então vamos de Mercúrio mesmo. Antes de começar a corrida, o jogo mostra uma cinemática em tempo real da pista que você vai correr. E é aqui que você percebe que esse jogo sofre muito com serrilhado no horizonte, porque praticamente 90% das coisas à distância viram um amontoado de pixels borrados. Isso se deve pela época do jogo. Como a empresa ainda não sabia o 100% do potencial do PlayStation 2, elas geralmente optavam por um gráfico mais seguro, assim mantendo uma incrível performance de 60 FPS. Sim, o PlayStation 2 roda jogos a 60 FPS, e o seu computador de R$2.000 não. Pense nisso. Esse tipo de gráfico serrilhado não atrapalha tanto na parte do dia, mas à noite ele se torna um incômodo, já que a combinação da baixa iluminação noturna e a dificuldade de enxergar o que está vindo rápido na sua frente é a receita perfeita para um beijo bem dado na mureta. Agora indo diretamente para a largada, assim que você acelera o carro, você já sente que a física do jogo é um pouco dura. Provavelmente 90% dos jogadores que jogaram esse jogo no PlayStation 2 tiveram o mesmo problema: colar a cara na primeira mureta. Pois o sistema de curva desse jogo é diferente de um Gran Turismo ou Need for Speed, pois aqui existem dois jeitos de fazer uma curva. O primeiro modo é chegando de forma rápida e assim que você começar a fazer a curva, soltar o acelerador e então direcionar o seu carro na direção da curva e depois apontar o volante na direção oposta, assim fazendo o famoso drift, ou derrapada, ou virar para a direita para ir para a esquerda. Salve McQueen! Oh boy! Francesco's brought to a screeching halt! Lightning McQueen is the first to take advantage. And just like that, folks, Francesco's lead is left in the dust. Ou você pode fazer como eu aprendi e apelidei de Brake Check, ou teste de freio. Essa tática é aplicada da seguinte forma: quando você estiver começando a fazer a curva em alta velocidade, você vai soltar o acelerador e apertar rapidamente o botão de freio uma ou duas vezes bem rápido e voltar a acelerar. Assim o carro meio que vai se manter numa espécie de trilho e vai fazer a curva e não vai perder tanta velocidade como na maneira anterior. Eu considero essa segunda maneira a mais eficaz, principalmente se você está usando o carro como Mercúrio. Diferente de outros jogos onde você luta contra o carro, aqui você dança com ele. É um balé a 200 por hora que parece impossível até você acertar a primeira vez. Agora, saindo das curvas e indo para as retas, eu tenho uma dica de ouro para você que joga ou vai jogar esse jogo. Por favor, não encoste nos outros carros. Eu falo sério. Ok, agora falando que nem gente, a física desse jogo é um pouco estranha quando falamos de contato entre veículos. Diferente do Need for Speed, quando você encosta num carro, quase nada acontece. Em Ridge Racer, os outros competidores simplesmente sugam toda a sua velocidade. Coisa de você estar a uns 280 km por hora, encostar levemente no carro do seu oponente e ir para 90 km por hora automaticamente, coisa que não faz o menor sentido. Esse tipo de coisa já acontecia em outros jogos da franquia Ridge Racer, porém é algo que não acrescenta mais no jogo e apenas deixa ele mais frustrante. Isso também vale para muretas, muros e guardrail. Curiosidade, foda-se! Eu só fui descobrir que eu falei o nome de guardrail errado a minha vida toda fazendo o roteiro desse vídeo. Eu chamava os guardrail de guardrace. Não muda muito o significado, mas está gramaticalmente errado. Mas mesmo assim eu vou continuar chamando de guardrace. Fim da curiosidade, foda-se!
A gameplay do jogo é extremamente satisfatória e recompensadora. Por ser o primeiro jogo de corrida do PlayStation 2, ele traz uma boa primeira impressão no geral. Os carros respondem bem aos comandos e existe uma variedade boa para cada tipo de gameplay. Existem carros para pessoas que priorizam a velocidade, assim como eu. Existem carros para pessoas que priorizam para as curvas. E também existem os carros para as pessoas que gostam de enfiar a cara no muro. As pistas desse jogo são bem únicas e bastante detalhadas para um jogo de corrida, tendo um total de 14 pistas, que na verdade são 7, porém o jogo usa de algumas alterações nessas 7 pistas para criar outras 7, completando 14. E uma das minhas pistas favoritas são a Park Town e Out Pass, mas a pista mais legal de todas é a By-Side Line, uma pista com 7 km e 830 metros de percurso, sendo a maior pista do jogo. E a mais desafiadora também, pois olha esse traçado, que coisa mais maluca e foda ao mesmo tempo. Imagina jogar essa pista no modo 99 com o narrador no seu ouvido. O narrador é uma das coisas mais legais e irritantes desse jogo, já que ele é legal no começo, mas depois de um tempo você quer estourar a cabeça dele com uma .45. O narrador fala praticamente a cada 4 curvas ou quando você sem querer encosta em algo. Hey, there's a car going the wrong way. What's that maniac thinking? Someone stop him. It's the final lap. And they're off. The cars are screaming past the starting line. Wow, great cornering. Whoa, that's some wicked steering. This is incredible. It's a dead heat. What a race. It's gonna be a photo finish. This is one tough battle. Everyone keep it clean. Let it rip. Come on, come on. Oh, that's gonna leave a mark. Hey, watch it. Try finishing the race in one piece. What's this? Looks like someone got too close. Pelo amor de Deus, meu irmão, cala a boca. Então imagina quando a pista é longa, você parece um barbeiro de 5ª categoria dirigindo um Opala pneu careca com a habilitação vencida desde 2007. É uma maravilha. Aliás, o nome do narrador é Peck, já que a dona do jogo é a Namco, que também é dona do Pac-Man. Legal, né? A dificuldade da inteligência artificial desse jogo é algo bizarro. O jogo tem 3 níveis de dificuldade: fácil, normal e difícil. Que na verdade é assim: normal, difícil e bem-vindo ao inferno sobre rodas. Pois a inteligência artificial não respeita a física, pois parece que ela está grudada na pista e faz todas as curvas com uma perfeição absurda. Porque eu nunca vi um carro que na mão do jogador não passa de 130 km por hora fazer mais de 280 quando o bot está controlando ele. Praticamente em todas as curvas o jogador é obrigado a fazer um drift curto ou um drift longo. São raras as curvas que o jogador não é obrigado a derrapar para obter vantagem. Agora os bots não precisam derrapar em 80% das curvas, eles simplesmente viram um carro em 45 graus e foda-se. Os bots de Ridge Racer têm mais aderência do que um carro de Fórmula 1 da Red Bull. E olha que eles nem estão usando pneu macio. Fucking blind motherfucker. Isso fica bem nítido na primeira pista do jogo, na segunda curva na saída do túnel. Já que se o jogador tentar fazer essa curva sem usar o drift, é impossível devido à velocidade do carro, a não ser que você quase pare o carro, mas aí também não vale nem um pouco a pena. Mas o bot faz um 90 graus para a direita numa facilidade absurda. Vários jogos japoneses, quando vinham para o ocidente, recebiam uma atualização nas suas dificuldades. Geralmente as versões japonesas dos jogos eram as versões mais desafiadoras. Essas empresas diminuíam a dificuldade dos seus jogos quando eles eram lançados nos Estados Unidos ou na Europa. Mas esse não é o caso de Ridge Racer 5. Porém, diversos jogadores afirmam que o jogo é mais difícil do que ele realmente parece ser. E isso é uma verdade. Esse jogo realmente tem uma dificuldade elevada acima do normal, ou seja, você vai sofrer bastante a primeira vez que jogar o jogo, mas com o tempo você consegue superar esse desafio. E uma coisa que eu notei também é que os bots na dificuldade fácil e normal se afastam do seu carro quando você chega perto deles. Geralmente quando há algum tipo de risco do bot fechar sem querer o seu carro. Coisa que não acontece na dificuldade difícil, lá os bots não dão espaço para o jogador e até mesmo se enfiam na frente do seu carro. Mas todas as dificuldades podem ser superadas ouvindo uma boa música. E esse jogo parece um maestro no seu ouvido tocando uma das maiores pedradas musicais. Infelizmente algumas músicas desse jogo têm direitos autorais, então eu só vou poder falar daquelas que não têm direitos autorais, infelizmente. Uma das músicas que você mais vai ouvir é a música do menu principal,
E ela não é enjoativa na verdade, ela te dá vontade de jogar o jogo. Essa mesma música que toca no menu também toca na tela de seleção de carros, só que numa versão mais aprimorada. A trilha sonora do jogo é basicamente constituída de músicas eletrônicas e dubsteps do início dos anos 2000 e anos 90. Algo que se encaixa com o jogo, passando uma sensação de um futuro evoluído e muito legal. Uma das minhas músicas favoritas no jogo se chama Samurai Rocket. Essa música passa uma vibe perfeita do que o jogo é, um jogo radical e desafiador. Agora deixando um pouco de lado a parte técnica e opiniões sobre o jogo e indo para algo mais sentimental. Ridge Racer 5 foi o meu primeiro jogo de corrida juntamente com o meu primeiro videogame. Eu nasci em 2007, ou seja, 7 anos depois que esse jogo tinha sido lançado juntamente com o PlayStation 2. Porém, foi só em 2012/2013, com 5 anos de idade, que eu fui conhecer o que era videogame. A minha primeira experiência não foi com o meu próprio PlayStation 2, mas sim com um PS2 do meu pai. Já que o meu pai e minha mãe são separados, eu ia na casa do meu pai visitar ele, e lá tinha um PlayStation 2 com Gran Turismo e GTA 3. O jogo que eu mais jogava era GTA 3, já que o Gran Turismo era muito realista para mim na época, que tinha uns 5, 6 anos de idade. Mas depois que eu ganhei meu próprio PlayStation 2, no mesmo dia que compramos o console, minha avó e minha mãe me levaram até uma loja aqui da minha cidade chamada Game Mania. E antes que alguém me pergunte nos comentários, sim, eu moro em Santa Catarina, na cidade de Joinville, ou popularmente conhecido como Chuvilha. A maneira mais fácil de você encontrar Joinville é da seguinte forma: primeira chuva direita. No mesmo dia que o PlayStation 2 foi comprado, nós fomos na Game Mania, e lá eu vi duas opções que tinham me chamado muita atenção. Um jogo da NASCAR e Ridge Racer 5. E eu fiquei uns 5 minutos até me decidir qual levar. E ainda bem que eu escolhi Ridge Racer. E assim que eu cheguei em casa, eu fiquei esperando uma semana até o meu videogame chegar da loja que a gente tinha comprado. E eu pude, pela primeira vez, jogar um jogo de corrida no meu próprio videogame. Curiosidade humana. Antigamente minha mãe era completamente contra a ideia de comprar um PlayStation 2, mas a minha avó conversou com ela e deu tudo certo no final. Mas demorou alguns anos para minha mãe se acostumar com a ideia de videogame dentro de casa. Pois eu acho que na cabeça dela, ela tava pensando exatamente isso. Ah, é só uma fase, daqui a um tempo ele deve esquecer esse negócio de videogame, é só esperar um pouco. E aqui estamos nós, 13 anos depois, e eu ainda amo videogames. Mas agora eu tenho um lugar pra falar e mostrar isso. Oi pra você que tá assistindo o vídeo. Esse jogo fez muito parte da minha infância, além de abrir portas para conhecer mais jogos. Meio que esse jogo foi o pontapé inicial para eu realmente começar a gostar de videogames de verdade. Então, muito obrigado, pai, por me mostrar o que era videogame. Muito obrigado, vó, por me comprar o meu primeiro videogame. E muito obrigado, mãe, por me aturar ficar dentro de casa jogando videogame. Um beijão pra vocês. No final das contas, Ridge Racer 5 pode não estar nos holofotes hoje. Ele sempre será a prova de que a tecnologia e a arte podem andar juntas. Se você tiver um PlayStation 2 ou um emulador dando sopa, faça o favor a si mesmo. Acelere em Ridge Racer 5 mais uma vez. Agora vamos para as notas finais do jogo. A nota de história para esse jogo é bastante complexa, já que o jogo não tem um modo história ou carreira. Você simplesmente joga uma série de campeonatos, desbloqueia carros, pistas e motores, e novos campeonatos, e isso se repete até você zerar o jogo. Não é algo ruim, já que um jogo de corrida o objetivo é correr corridas. A história nesse tipo de jogo é algo completamente secundário, então eu vou duplicar a nota da história baseada na próxima nota. Então eu daria 7,5 para os gráficos. Eu dou essa nota para os gráficos do jogo por causa do serrilhado. Na minha opinião, eu sacrificaria uns 10 ou 15 FPS para ter um gráfico um pouco mais polido e menos serrilhado.
Mas como era o primeiro jogo do PlayStation 2, ele cumpre bem o papel de apresentar e abrir as portas para esse tipo de jogo no console. Então a história e os gráficos ficam com 7,5. Agora a minha nota para gameplay é 8. Provavelmente uma pessoa que não é muito chegada em jogos de corrida não vai gostar tanto da física estranha desse jogo e dos seus controles meio arcaicos. Mas o ponto que mais tira a nota é a dificuldade e os bots trapaceiros. Talvez se o jogo fosse um pouquinho mais justo e um pouquinho mais polido na física, talvez a nota poderia subir para um 9. Mas eu vou deixar 8 mesmo. Agora indo para a diversão, absolutamente óbvio que a nota é 10. Ridge Racer 5 é um jogo extremamente divertido mesmo ele sendo simples. Mas é nessa simplicidade que o jogo entrega tudo que ele tem a oferecer. A sua gameplay simplificada, os gráficos impressionantes para um jogo de lançamento de console e o seu estilo único dão a esse jogo uma gameplay única e marcante para a sua época. Lembrando que esse jogo saiu há 25 anos atrás, ou 26 anos, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo. Então Ridge Racer 5, nosso primeiro jogo analisado no quadro Opiniões Patológicas, fica com as seguintes notas: História 7,5, Gráficos 7,5, Gameplay 8 e Diversão 10. Tendo uma média final de 8,25, ganhando o selo OP. Este selo é dado para jogos legais ou jogos que precisam de mais reconhecimento. Também existe o selo Pato TV. Este selo é dado para jogos com a nota acima de 9 ou mais. Mas esse não é o caso de Ridge Racer 5. Ele vai ficar só com o selo OP mesmo. Eu claramente queria poder dar todas as notas 10, mas daí eu não seria uma análise misturada com documentário. Seria apenas um vídeo genérico recheado de ilusões a partir da nostalgia. Pois a cidade é sua. The city is yours. Bom, mas era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Por favor, se você chegou até o fim desse vídeo, deixa um like, se inscreve para não perder os próximos vídeos, hype esse vídeo para ele chegar em mais pessoas bonitas como você, e comenta alguma coisa aqui nos comentários sobre o vídeo. Eu vou ler todos os comentários e dar vários coraçõezinhos pra vocês. Então é isso, eu sou o Pato, o vídeo fica por aqui, e pra você é...